A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre o social. A parte agora é do imposto de renda. Nessa sala aqui nós temos agora todos os clientes da linha de produto RM. Vou me apresentar. Eu sou Elisângela Damasco. Eu coordeno o nosso time de consultoria de segmentos. É um time interno aqui na TOTUS que é responsável pela parte de legislação. Então, todos os grupos que a gente participa junto com o governo, depois a gente traz para dentro de casa o deverzinho. Os nossos times de produto vão, fazem adaptação nos nossos sistemas e os nossos times de atendimento estão sempre explicando um pouquinho como que ficou. Eu sou formada em análise de sistemas e tenho pós em Direito do Trabalho Previdenciário aqui pela EPD em São Paulo. Vou dar alguns recadinhos antes do nosso evento, tá bom? Esse webinar, ele está sendo gravado e o vídeo dele ficará disponível no Espaço Legislação essa semana ainda, tá? Durante a nossa apresentação, durante este webinar aqui, o microfone de vocês fica no mudo, do início até o final do evento. E tudo que nós formos apresentar já está aqui na ferramenta, ali na parte de documentos. Então, tanto a parte de conceito quanto a parte de produto, material já está disponível aqui na ferramenta para que vocês façam downloads, tá bom? A gente tem um time que está nos auxiliando aqui com as perguntas, então o microfone de vocês fechados, porém, dentro da ferramenta nós temos uma parte que chama perguntas, e ali fica aberto para vocês colocarem todas as dúvidas que vocês tiverem durante o nosso evento, a gente vai respondendo. O que for de conceito, eu vou pedir só para vocês esperarem um pouquinho, assim que eu concluir a minha apresentação, eu vou passar para as meninas, elas vão fazer a parte de produto e aí eu olho o que tiver de dúvidas de conceito, tá bom? A gente vai dividir aqui este webinar em duas partes. A primeira a gente vai falar de conceitos com relação ao e-social. Na sequência, linha de produto RM vai falar um pouquinho sobre as entregas, sobre como configurar e o que precisa de atenção. Dúvidas que forem mais corriqueiras, no final a gente acaba abrindo o microfone, explicando em áudio, que às vezes é mais rápido, mas não precisa esperar até aquele momento, tá? Fiquem à vontade e pode utilizar aqui a parte de perguntas da nossa ferramenta. E o nosso evento hoje é para falar sobre imposto de renda, né? E como eu comecei explicando para vocês, a gente vai primeiro para conceito, tá? E aí, essa altura do campeonato, a gente ainda tem conceito para falar? Sempre temos, gente, sempre temos. O que é hoje que já está habituado e não é novidade para vocês, tá bom? As empresas fazem a entrega do e-social, ali dentro vai a escrituração da folha, os demais eventos relacionados à parte trabalhista, e fazem a entrega da escrituração co-irmã do e-social, que é o REINF. Dentro do REINF, constam todas as retenções, a desoneração da Eli, folha. Oi? Elisângela, desculpa interromper. Você mudou a tela? Porque a tela tá travada ainda, tá? Sério? Peraí, vou Sério. voltar aqui. Então, a gente para e compartilha de novo, que é mais fácil. O Elis também ficou aberto para pergunta, não ficou? Não, a ferramenta fica aberta, Chat. pode escrever ali em perguntas. Eles só não conseguem abrir microfone para falar com a gente. Mas ali a parte de perguntas está aberta sim, fica disponível já desde o início para o cliente poder perguntar para a gente. Agora tá aparecendo certinho, Elis. Ah, obrigada. Eu ia perguntar agora, ficou estático o negócio aqui. Bom, deixa eu só voltar, vocês não perderam nada, era só a abertura, minha fotinho básica, e aí a gente estava aqui nessa parte, tá bom? Então, até agora, tudo que a gente envia para o e-social bate lá no RET, que é o Ambiente Nacional do E-Social. Tudo que vai pelo REINF também chega no Ambiente Nacional do SPED, aqui Receita Federal Exclusivo. Esses dois ambientes comunicam obrigatoriamente com a DCTF Web. E aí aqui já temos algumas coisas que são observadas por vocês. Hoje a arrecadação previdenciária já não é feita via GPS. Ela é emitida através da DARF unificada, que fica ali na DCTF Web, tá bom? O Ambiente Nacional do E-Social comunica também com outro ambiente, esse da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que vai ser responsável pelo FGTS Digital no futuro.
Esse não é objeto do nosso webinar hoje, tá? A gente vai falar sobre ele com certeza mais adiante, mas ele não entra ainda em 2023. Então, hoje, dentro da DCTF Web, já é emitida para vocês a DARF numerada, que é por onde vocês arrecadam a parte previdenciária. Esse próximo passo do E-Social, então, que começa a partir de maio, passa a emitir a DARF considerando também o imposto de renda que está na folha, tá bom? E aí, mais adiante, nós teremos uma unificação ainda do E-Social para falar do FGTS digital. Mas o que é importante destacar, a partir de maio, nós temos, além da DARF para a Previdência, teremos também a DARF para o imposto de renda. Essa é a principal novidade que nós temos aqui do layout, né? Então, eu vou apresentar para vocês, deixa eu só voltar. Vou apresentar para vocês a parte que nós queremos mostrar, que é com relação ao imposto de renda em si. Deixa eu só ver se esse negócio agora foi. Vivi, confirma para mim, tá vendo a tela da TOTS.com, certo? Isso. Perfeito. Então tá. Mesmo. Todo o material que vocês precisam, a gente sempre disponibiliza nos portais oficiais da TOTS. Então, desde o RH Informa até o Espaço Legislação, a nossa comunicação vem daqui. E aí, o que é fácil da gente decorar aqui? Um único caminho, tá? TOTS.com. Vocês vão entrar aqui, ó, no Sou Cliente. Dentro do Sou Cliente, nós vamos acessar o Espaço Legislação. Tudo que é relacionado à legislação, a TOTS disponibiliza através deste portal. Inclusive, programação dos próximos eventos responde, páginas que podem ajudar no dia a dia de como fazer alguma entrega, de como nós temos orientações. Se você desejar, basta se inscrever aqui, é só nome e e-mail, e a gente começa a te encaminhar informativos da legislação, tá bom? Aqui está rodando hoje no nosso banner principal sobre a entrega da RAIS. A gente ainda tem RAIS em 2023 para as empresas do quarto grupo. Empresas do grupo 1, 2 e 3 já não entregam mais a RAIS, mas ainda tem um pedacinho aí que são as empresas do quarto grupo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o E-Social. Então, vou navegar com vocês nesta página, que é a página própria para o E-Social. Qual que é o intuito aqui do Espaço Legislação e desta página? Explicar todos os conceitos que são necessários, que são úteis. De repente você tem alguém na sua empresa aí que é novo no departamento, ou mesmo precisa relembrar algum documento, alguma informação. O Espaço Legislação tem essa finalidade de te ajudar a relembrar as questões conceituais e trazer à tona algumas informações. E aí, falando um pouco de conceito, eu não vou ler a página com vocês não, fica aqui o acesso livre para todo mundo, vou destacando alguns pontos importantes, tá bom, gente? Falando algumas coisas que é bem relevante a gente relembrar, que são os princípios iniciais do E-Social. O primeiro deles é efetividade e fruição dos direitos fundamentais. Então, desde um processo de admissão, de alteração de salário, de dados, está tudo registrado num único local, que é o E-Social. O segundo princípio do E-Social traz a parte de simplificação das obrigações. Mas Eli, o E-Social é simples? Não, não é simples. Mas a gente fala de simplificação no modo como essa empresa faz a entrega. Então, antes eu tinha que ficar preocupado com o validador da DIF, com o validador da RAIS, com o validador do CEFIP, com a entrega do CAGED, com diversas coisas separadas. Hoje a gente faz tudo através de um único meio, que é o E-Social, tá? Todas essas obrigações estão contidas e cada vez mais o E-Social ele vai dar passinhos frente a evoluções, né? Fato hoje que nós estamos falando de imposto de renda. O terceiro princípio do E-Social, eliminar as redundâncias. Então, se eu já informo algo para o governo, eu não preciso informar a mesma coisa. O que nós já tivemos? A parte do CAGED, hoje a gente já não envia o CAGED, ele está dentro do E-Social. Hoje a empresa não precisa registrar a CTPS física, a carteira de trabalho. Enviando o E-Social, ele já alimenta a CTPS digital. E assim por diante. Gradativamente, as coisas irão migrando para o E-Social. O quarto princípio fala um pouco da qualidade das informações.
Então, antes nós trabalhávamos com diversos arquivos, muitas vezes TXT, e a qualquer momento ia lá e editava o arquivo para poder passar no validador. Hoje o e-social não permite, nós temos regras claras desse arquivo XML, né? E nós temos do HTML que é enviado, ele segue padrões específicos, então não permite mais uma edição para passar algo. Por fim, o quinto princípio, ele trata um pouco da isonomia, então a gente vai ter aqui um tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte. Aqui a gente está falando do portal do web geral do e-social, porque todo mundo é obrigado a fazer entrega do e-social, desde aquela pessoa física que tem dentro da sua residência uma empregada doméstica, até as grandes empresas do primeiro grupo, com faturamentos acima de 78 milhões. Todos eles são obrigados a enviar o e-social, só que a gente vai trazendo alguns deles com tratamento diferenciado. Cronograma de implantação. Não tem novidade nenhuma, não aconteceu nada. É todas as mesmas datas que vocês já conhecem. Então, o que ainda vem pela frente, que a gente não tem a data, é o FGTS digital, que provavelmente entra em janeiro de 2024. E os demais, todas as fases para todos os grupos já estão valendo. Não temos nenhuma novidade por enquanto. Layouts. Então, a gente trouxe para a página a divisão do e-social, seguindo os layouts de como são a sua entrada. Então, os layouts que compõem as tabelas do e-social, os layouts que possuem tratamento para os eventos periódicos, remuneração, pagamento do trabalhador, comercialização da produção rural, eventos não periódicos, admissão, demissão, monitoramento da saúde, desligamento, trabalhador sem vínculo, eventos de benefícios, esses destinados às empresas do quarto grupo, os eventos totalizadores, e aqui já vamos começar a falar de algumas coisas, né? Então, nós tivemos lá atrás o e-social, que ele foi inflado com diversas solicitações que o governo pedia. Num determinado momento, nós trabalhamos com a simplificação, então foram removidos algumas solicitações, alguns eventos deixaram de existir, como era o caso do evento 5002, que é do imposto de renda por trabalhador, e do 5012. E agora, dentro da versão 1.1, esses eventos voltam à ativa normalmente, tá bom? Quando a gente falar do imposto de renda, o mesmo evento que tinha lá no layout 2.5 está de volta. É isso. Eventos relativos a processo trabalhista. Para processo trabalhista, nós temos um webinar marcado para abril, mas se você também tiver dúvida, tem uma página dedicada para falar de processo trabalhista, tá? Então, cada uma dessas páginas explica um pouquinho, fala um pouco do conceito, da informação, do que o governo espera. Eventos de saúde e segurança do trabalho. Também existe uma página específica para o SST. O que é importante a gente lembrar? Desde janeiro desse ano de 2023, o PPP eletrônico está com validade jurídica. O que isso significa, Eli? Que aquele PPP que a gente tem dentro do sistema, que emite no relatório, ele tem validade jurídica para dados relevantes até dezembro de 2022. Qualquer movimentação de janeiro de 23 para frente está dentro do PPP eletrônico. E cadê o evento de PPP? Não tem evento de PPT. Ele é utilizado dentro do e-social, consolidando dados do que vai hoje no 2220 e no 2240. Tem dúvida sobre o SST? Também tem uma página específica, nós temos vídeos gravados de eventos que nós já fizemos no passado, vale a pena conferir. Aqui a gente libera o layout em Excel, porque como a gente viu aqui em cima, são muitos eventos, a gente está falando de mais de 40 arquivos dentro do e-social, então tem bastante informação. E o Excel ajuda a gente a olhar esses campinhos com uma parte mais fácil. Simplificação. Então, foi isso que eu comentei um pouquinho ali em cima. Quando chegou mais ou menos em 2019, a Lei da Liberdade Econômica determinou uma simplificação em algumas coisas, como foi o caso do e-social. Teve uma simplificação do bloco K, teve a simplificação do e-social. Muitos eventos que estavam aqui foram diminuídos ou deixaram de ser cobrados,
E agora o que está acontecendo? Eles estão voltando, porque são solicitações que são necessárias, tá? Toda a parte do imposto de renda, ela já esteve aqui no E-Social. Quando veio a simplificação, foram removidas, e agora a versão 1.1 do layout exige o retorno de todas elas. Algumas obrigações, elas já foram unificadas no E-Social. Então, o livro de registro dos empregados é tudo que você manda no E-Social. A folha de pagamento é quando você envia lá o 1200, o 1210. A CTPS digital, toda a admissão que você faz, alteração de contrato, tá tudo aqui dentro. A GPS, né, ela já foi substituída, hoje ela já é emitida uma DARF unificada, que está lá na DCTF Web. A DCTF, por si só, também já tem a parte previdenciária distinta, ela já está dentro da DCTF Web. A RAIS, para as empresas do grupo 1, 2 e 3. O CAGED também não se entrega mais. A CAT, o PPP. Todas essas obrigações já estão dentro do E-Social. E por isso que a gente fala, o E-Social ele é um projeto em constante evolução. Para que mais coisas vão aos poucos sendo desligadas, elas precisam ser absorvidas pelo E-Social. E agora nós estamos no passo da absorção com os dados com relação ao imposto de renda, tá? Então, tudo que nós precisarmos de imposto de renda passa a ser exigido via E-Social para que a gente no futuro substitua quem? A DIRF, tá? Então, os próximos passos que estão na visão do E-Social. A substituição da GFIP no que tange a parte do fundo de garantia, isso virá pelo projeto FGTS Digital. A substituição da DIRF, já tem uma instrução normativa da Receita que já determinou o ano calendário 2023 com entrega para 2024 será a última DIRF que nós teremos, graças ao meu bom Deus. Então, esse ano agora, mês passado, fevereiro, foi a DIRF 23, ano base 22. Ano base 23 entregue em 2024 será a última DIRF e depois disso não teremos mais. Só que essa é uma declaração anual. E para que ela seja extinta, tudo que se exige dentro dessa declaração tem que estar escriturado mensalmente. Então, vamos nos livrar da DIRF? Vamos nos livrar da declaração anual, porque ela vai passar a ser mensal. Tudo que você entrega na DIRF vai estar dentro do E-Social. O MANAD ainda exige, né? Então, a gente ainda tem auditor fiscal que, quando vem nas empresas fazer uma fiscalização, solicita o MANAD. Em breve, a gente também entende que ele era uma das obrigações já listadas pela Receita como passíveis de substituição. E a apuração do imposto de renda, que é o objeto hoje do nosso webinar, tá? Então, o que é importante? Primeiro, a gente lembrar, o layout do E-Social, ele vai evoluindo gradativamente. E tudo com relação à apuração do imposto de renda está posto no layout S1.1. Então, é obrigatório que vocês façam a atualização do sistema e tragam o sistema para atualização do layout 1.1. Já está disponível, a TOTO já liberou, não tem nada para entregar agora. O evento 5002, que é o imposto retido por trabalhador, ele tinha deixado de existir e ele volta no layout 1.1 para fazer o complemento da entrega do imposto de renda, tá? Ele retorna sempre que nós enviamos os dados de folha através do evento 1210. Temos também eventos remuneratórios para imposto de renda na parte de folha, para o regime geral no 1200, para o regime próprio no 1202. Benefícios previdenciários dentro do 1207, desligamento no 2299 ou no 2399 para o TSV. Em todos esses eventos, nós temos informações de imposto de renda, tá? O que é extremamente importante, que vocês ajustem o sistema, façam a parametrização conforme a tabela 21 de incidência. Que tabela é essa? Não é uma tabela da TOTS, vou abrir aqui para vocês. Então, a tabela 21, estou no site do E-Social, tá bom? A tabela 21, ela traz o código de incidência tributária para o imposto de renda. Então, tudo que já está com vocês dentro do sistema, cabe apenas vocês verificarem se eles estão com as incidências corretas,
tá bom? Então, por exemplo, para o imposto de renda, as incidências 0, 1 e 9, elas não existem mais, né? A 0 e a 1, ela já não existe desde o mês 6 de 2021. Então, se ainda tem rúbrica com essas incidências, precisa ser ajustado. E aqui está listado data de início e de término de cada incidência para o E-Social. Quando a gente fala de rendimento tributável, é o quê? Base do IR. Se for da remuneração mensal, código 11, código 12 para o 13º, para férias, 13, para PLR, 14. Para o RRA também tivemos uma modificação, a incidência 15 já não é válida desde o mês 6 de 21. E assim por diante. Toda a documentação postulada pelo E-Social consta nos layouts, consta nos manuais, e a gente destaca aqui nas páginas para ajudar vocês a lembrar que é necessário verificar, que é necessário conferir, né? Não deixa para o último momento. Tá? Tem bastante coisa aqui, ó, que teve uma incidência terminada lá no mês 6 de 21, então precisa estar atento se de repente a rúbrica já não está utilizando, ainda está utilizando, se tiver, precisa modificar e assim vai. Tabela 21 inteira, tá? Vou voltar para a nossa página aqui. É importante, tá? Então, a partir de maio, entra imposto de renda dentro da folha, as incidências precisam estar de acordo com a tabela 21. Essa conferência é importante que vocês realizem o quanto antes. O evento 5012 é o consolidador do imposto de renda para a empresa, tá bom? Ele é retornado sempre que a gente encerra a folha. Ele existia lá atrás na versão 2.5, ele parou de existir na versão simplificada e retorna agora no layout 1.1 do E-Social, tá bom? É ele que vai trazer todo o somatório do que a gente mandou para o imposto de renda relativo à DCTF-Web. E aí aqui uma atenção importante. Hoje, quando a gente manda o E-Social com os dados de folha, ele refaz o cálculo da contribuição previdenciária. Com relação ao imposto de renda, isso não vai acontecer. Tudo que vocês enviarem dentro da folha do 1200 e do 1210, ele vai retornar acatando aquele cálculo do imposto de renda que já foi conferido na folha de pagamento, tá? Então, essa é uma diferença. O E-Social, ele calcula a parte previdenciária e ele acata o cálculo do imposto de renda e simplesmente consolida tudo que vocês enviaram, tá? Seguindo mais um pouquinho, tudo que nós estamos falando de E-Social, contribuição previdenciária e agora para imposto de renda, vai bater aonde? Na DCTF-Web, tá? Então, a DCTF-Web também não é novidade para vocês. Desde 2008, as empresas do Grupo 1 já fazem a arrecadação previdenciária por meio da DCTF-Web. E agora o próximo passo é, além da previdência, vocês irão recolher também o imposto de renda dentro da DCTF-Web. Essa é a novidade. Como que ela é feita? Como que ela é apurada? Da mesma forma que acontece hoje, não tem novidade. A empresa escritura sua folha através do E-Social, escritura as demais retenções através do REINF e depois das escriturações realizadas, acessa a DCTF-Web por meio do ECAC. E ali vai fazer toda a apuração das guias. Vou abrir a página da DCTF-Web, porque ela faz total sentido com o imposto de renda que a gente está falando agora. DCTF-Web. Então, como que funciona? Tá? Eu faço uma escrituração do E-Social e da REINF. Todas as transmissões feitas por elas vão bater aqui na DCTF-Web. Feito isso, aí eu tenho que acessar o ambiente da DCTF-Web via ECAC, seleciono qual é a declaração desejada e, se necessário, faço uma edição ou uma transmissão. Agora, em fevereiro, a Receita colocou uma nota, inclusive, no site, falando que existiam muitas declarações da DCTF-Web que não haviam sido transmitidas. Ah, eu tenho que mandar alguma coisa da TOTS para a DCTF-Web? Não, não tem. Você tem que escriturar o E-Social, depois entrar na DCTF e apertar o botão transmitir.
Então, tinha muitas declarações, a Receita fez um pente fino e colocou uma notícia pública que existiam muitas declarações paradas, que não foram transmitidas, tá? Uma vez transmitidas, aqui que a gente faz? Emite a DARF, só isso. Quem que está obrigado a declarar aqui dentro da DCTF Web? Todas as pessoas jurídicas de direito privado, todos os empregadores de pessoa física, todos os consórcios, o que é informado dentro da DCTF Web? Então, o E-Social compõe débitos que estão relacionados ao trabalho, às remunerações, débitos de comercialização da pessoa rural, produção rural da pessoa física, perdão, aquisição da produção rural, a parte de programa de aquisição de alimentos, constitui créditos de salário família e maternidade, que deduzem a guia da Previdência. O REINF constitui débitos dentro da DCTF que estejam relacionados à retenção das notas dos serviços tomados, à comercialização de produção da pessoa jurídica, patrocínios dos clubes de futebol, a desoneração da folha, que é a CPRB, a receita de espetáculos desportivos e constitui crédito de retenções sofridas sobre a nota fiscal. A DCTF vai sempre receber e consolidar o que veio do E-Social e da REINF, e não é possível nenhuma edição direta na DCTF Web, tá bom? Feito isso, como que nós fazemos? Acesso ao ECAC, código de acesso, entra num ambiente logado da Receita, um ambiente oficial com certificado. Dentro da parte da DCTF tem as declarações e os informativos. É necessário assinar e transmitir a DCTF mensalmente. Feito isso, nós vamos ter acesso aqui tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. O ambiente da Receita e qualquer ambiente, inclusive do E-Social, está atrelado ao acesso do Gov.br, que é um ambiente unificado. Prazos da declaração, nada mudou, permanece igual. Então, para a DCTF mensal, dia 20 do mês subsequente, para a DCTF anual do 13º até o dia 20 de dezembro, e aí nós temos alguns eventos esportivos, de clube de futebol, que nós temos uma periodicidade diária ou diferenciadas. Penalidades. Notem que DCTF Web é um ambiente exclusivo da Receita Federal, e o ano passado a Receita pronunciou aos 4 ventos sobre as multas automáticas do MAED. O que é isso? Estamos falando de um ambiente informatizado. Escritura folha no E-Social. Fiz fora do prazo, a hora que eu remeto o meu arquivo, ele já vai com data fora do prazo. Automaticamente a Receita já imputa ali multas, juros e correções, tá? Isso já vem pelo MAED, ele já está habilitado dentro da DCTF Web, e quando você emite a sua DARF, ela já é composta de juros e multas. Créditos vinculáveis na DCTF Web, são essas telinhas aqui. As deduções, elas já vêm válidas do que vocês escrituraram na folha, então não é permitido editar ali e alterar valor. Tanto a parte de créditos quanto as deduções provém das escriturações. Parcelamento e compensação, ele já vem do Perdcomp Web, são 2 ambientes da Receita que se comunicam automaticamente, e todos os créditos e débitos são consolidados ali dentro, tá? Uma vez feito o acesso, depois eu vou entrar para mostrar as telinhas do imposto de renda também, tá? Então, hoje, o que estava aqui destacado, contribuição previdenciária dos empregados, dos contribuintes individuais, passa a ter, a partir de maio, imposto de renda também dentro da DCTF Web. Declarado por código de tributo, né? Então, nós temos aqui um código de receita, tudo isso já segue da mesma forma, não teremos novidades. E o Perdcomp é onde eu faço hoje o pedido de parcelamentos ou compensações. Então, hoje, via DCTF Web, o ambiente do governo já nos permite a compensação cruzada. O que é isso? Se eu tenho um pagamento realizado de um tributo feito a maior, eu já consigo compensar esse crédito
através da minha dívida previdenciária. Tá? É o que nós chamamos da compensação cruzada, ela veio através da Instrução Normativa 2055 de 2021, então a IN 1818 trazia a possibilidade do contribuinte se beneficiar de créditos não previdenciários para abater dívidas previdenciárias e agora vice-versa. A partir de agora, de maio, além do imposto de renda, da contribuição previdenciária, teremos também o imposto de renda, o PIS, COFINS, CSLL e assim por diante, tá? Então, tudo isso daqui não é novidade para vocês. Quem opera DCTF Web, este ambiente já está desta forma, já funciona desse jeito, e vocês já sabem que toda a parte constante na DCTF não permite você imputar nada manual. Toda a escrituração é feita pelo e-social, tá bom? E como é feita para o imposto de renda? Com base na incidência da rúbrica. Aqui nós temos algumas coisas que a TOTUS libera, né, que na época que a gente falou de DCTF Web, era o painel de conferência do INSS, o painel de auditoria do e-social. Aqui nós temos as nossas páginas centralizadoras para as linhas de produto. Então, quando a gente fala da linha de produto, da linha de produto RM, a página centralizadora com tudo o que você precisa saber já está disposta, não temos aqui nenhum link novo. Vou voltar. Fui clicar lá, agora minha internet parece que travou, só um instantinho que já volta. O ao vivo tem dessas, né? Então, todas as nossas páginas centralizadoras com relação às linhas de produto, todas aqui postas, tá? Voltando para a nossa página do e-social, aqui a gente conclui falando o quê? Que nós temos os materiais técnicos, que são o manual de orientação. Então, para o mês de abril, nós voltamos a falar aí sobre o processo trabalhista. Existe um MOS específico do processo trabalhista que explica. Notas orientativas, nota de documentação evolutiva, o canal oficial da TOTUS, que é o TOTUS Soluções, através do YouTube. Temos diversos vídeos que nós já apresentamos sobre eventos anteriores. E aqui o nosso painel de auditoria do e-social. Da mesma forma, temos as páginas centralizadoras de cada uma das nossas linhas de produto, do e-social para a linha de produto RM. Tudo que é importante vocês saber está documentado. Então, através do espaço legislação, a gente chega, inclusive, na documentação técnica de cada uma das nossas linhas de produto, tá? Eu vou voltar um pouquinho só para a apresentação, só para finalizar mostrando algumas telas. Então, relembrando, não temos itens novos no e-social. O que nós temos é a entrada em vigor agora da parte do imposto de renda para dentro do e-social. Isso começa a valer a partir de maio. Essa telinha é uma apresentação, esse que está na tela é o Cláudio Maia, é o responsável na Receita Federal pela DCTF Web, e essa apresentação foi um evento que está no YouTube, foi um evento público que ele fez para a FENAINFO, explicando como funcionaria o imposto de renda. Então, eu trouxe de lá 4 telas, porque eu não consigo navegar aqui na DCTF, é um ambiente, como eu mostrei para vocês, que exige certificado e exige que a gente trabalhe com muita atenção. Então, vou fazer uso de 4 telas do Cláudio Maia para explicar para vocês como vai funcionar. Entrando na DCTF Web, aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr um pointer só para poder destacar. Aqui nós temos uma possibilidade que a DCTF nos traz de expandir aquele valor. Então, quando a gente falar agora do imposto de renda, vai estar aqui dentro da DCTF Web. Então, para cada código de retenção, por exemplo, IR de royalties, IR de concursos e sorteio, IR de remuneração de serviços tomados pela pessoa jurídica, IR da retenção da fonte na folha e assim por diante. Cada código de retenção dentro da DCTF Web, todos aglutinados na parte de total do imposto de renda. Essa coluninha aqui do lado é o PA, que é o quê? É o período de apuração. Então, o imposto de renda referente ao período de apuração, ele tem diferença. Quando a gente fala
do IR de concursos e sorteios, a apuração dele é pelo segundo decêndio. Quando a gente fala de royalties ou de residentes no exterior, ela é uma apuração diária, então está aqui, dia 4/6. Quando eu falo de folha, ela é uma apuração mensal, dia mês 6 e o ano, e assim por diante. Então, para cada código de retenção do imposto de renda, a DCTF permite você expandir e conferir o seu totalizador, tá bom? Não permite que você altere o valor. A alteração do valor vem através da escrituração. Aqui é só para vocês olharem, nós temos uma coluna na DCTF Web que é origem. Então, os dados estão na DCTF Web, eles foram originários do quê? Então, a categoria 13º foi originário do E-Social. A categoria geral veio da REINF, da contribuição patronal. Aqui também, do mês 12 de 21, aqui era um ambiente de homologação da DCTF, que o Cláudio Maia apresentou, e aqui ele foi mostrando algumas origens, tá? O que passa a ter de novidade a partir de maio de 23, com competência entregue em mês 6, né? Nós teremos agora a REINF de retidos. Então, o ambiente da DCTF Web passa a ser o ambiente oficial da Receita, ele já é hoje para a Previdência, mas ele passa a ser uma caixa de comunicação da Receita com o contribuinte. Os dados que nós temos hoje declarados no E-Social e na REINF já hoje são apresentados na DCTF pela origem. Mais adiante, nós teremos a parte do PIS. O PIS ele vai ser oriundo de uma outra declaração, ele vai vir ali do SPED de contribuições. Nós teremos dentro de diversos SPEDs outros tributos que também serão consolidados na DCTF Web. E aí aqui, dentro dessa caixa, o contribuinte consegue olhar por filtro PA, que é o período inicial e final, quais são as categorias, qual o período de apuração, qual é a origem, de onde veio aquele débito ou aquele crédito, qual o tipo daquela declaração, qual o débito que foi apurado e o saldo. Aqui é permitido que a gente faça, aqui é o filtro, né? Então, período de apuração inicial, período de apuração final, ele demonstra para a gente todas as movimentações existentes na DCTF Web, e aqui, ó, nessa lunetinha, é um olhinho, não sei o nome disso certo, mas é um olhinho. É possível a gente expandir aquele débito e poder fazer a transmissão e emitir a guia, tá? Então, o que é importante? Por que a gente está aqui hoje? Porque tudo que vocês já fazem para a Previdência vai modificar agora para o imposto de renda. A versão 1.1 do layout do E-Social já trata toda a parte do imposto de renda. Agora ela vai fazer o quê? A partir de maio, começa a sensibilizar este ambiente aqui da DCTF Web, e a emissão e pagamento da DARF, do imposto de renda, passa a ser feita dentro da DCTF Web. O que isso significa, Eli? Significa que se você emitir uma DARF via sistema e for na rede bancária e pagar, você ainda continua com débito tributário perante a Receita, tá? A DCTF Web, ela tem a apuração mensal e a gente não envia nada direto para a DCTF. Então, a partir do momento que você escriturou a sua folha, as incidências da rúbrica, estando de acordo com a tabela 21, passam agora a compor um débito do imposto de renda da folha, que deve ser feito, emitido, gerado guia através da DCTF Web, tá? Se você continuar fazendo o pagamento da guia como é feito hoje, esse débito vai ficar em aberto aqui na DCTF Web. E este ambiente da DCTF Web é responsável por, inclusive, fazer a retenção da CND. Então, algumas empresas que precisam participar de licitações e de coisas públicas passam a ter a sua CND restrita por débitos que estejam apurados na DCTF Web e não tenham tido providências por parte do contribuinte, tá bom?
Então, é muito importante que vocês confiram as incidências, que atualizem o sistema, que verifiquem e que passem, a partir de maio, a trabalhar com o imposto de renda dentro da DCTF Web. Vou deixar aqui um QR Code, e esse material que eu apresentei está aqui na ferramenta, ali em documentos. Tudo que a gente falou do e-social, basicamente, está lá no espaço legislação. Lá no espaço legislação também a gente deixa vídeos de eventos anteriores, deixa a nossa programação dos eventos Tox Responde que virão. Então, agora em abril, a gente tem um evento para falar de processo trabalhista. E, se vocês desejarem, façam a inscrição no espaço legislação para receber os nossos comunicados, tá bom? Eu vou pedir um minutinho para vocês, porque agora a gente vai trocar o apresentador. Falei bastante de conceito, agora deixa minhas amigas falarem um pouquinho de produto também. Só um instantinho, por favor. Pronto, Vi, agora você consegue compartilhar a apresentação. A gente está vendo tua tela por enquanto, tá? Ok. Só põe ela em modo apresentação, que aí eu já confirmo para você se está ok aqui, Vi. Certinho, pronto. Só habilita teu microfone, Vivi, para a gente te escutar. Tá habilitado. Vamos lá? Agora sim. Então tá bom. Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos, né? Aqui é a parte que a gente vai falar sobre a folha de pagamento do RM. Meu nome é Viviane de Paula. Eu faço parte aqui do time de atendimento, né? E vou aqui passar com vocês o que a gente vai precisar para colocar em prática tudo isso aí que a Elisângela falou, né? Que eles falou com a gente, o que a gente precisa no sistema, né? Lá no RM, as parametrizações, e o que a gente deve levar em consideração para que a gente consiga fazer as entregas no prazo e com a assertividade dentro do que estão aguardando da gente, tá bom? As dúvidas vocês podem tirar da mesma forma, né? Tem uma caixinha aí que é a caixinha das dúvidas. A gente tem uma equipe aqui com a gente, né? A Simone e a Lu, elas vão estar respondendo aí as suas dúvidas, enquanto eu vou aqui conversando com vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ter a agenda, né, que é a parametrização, a gente vai falar a respeito da parametrização do RM. Depois, o mais importante, né, que é as alterações do S1010 e as incidências, né, das rúbricas lá do evento que a gente precisa. A gente vai falar um pouquinho também dos rendimentos acumulados, recebidos acumuladamente. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque também tem a parte do IR deles, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí depois a gente ainda tem uma parte de documentos úteis, tá bom? A gente vai passar aí para a primeira etapa, que é parametrizações. Um instantinho, por favor, tá, pessoal? Vamos lá.
A gente sabe, né, de acordo com o cronograma que já foi apresentado aí para gente, que o período de convivência, né, entre o layout 1.0 e o layout 1.1, ele termina nesse mês de março, no dia 19, tá? Então, o que é muito importante para toda a operação, tá? Para o IR também, para o RRA também, mas não só para isso, para toda a operação da folha de pagamento, o que é primordial? Que todos vocês estejam, né, já com layout 1.1 testado, né? Porque como teve alteração, o ideal é que vocês coloquem aí num ambiente de homologação esse layout e faça a geração de alguns eventos aí que são os mais críticos, para testar que quando vocês colocarem esse layout no ambiente de produção, vocês vão ter aí um resultado positivo na hora de gerar a folha de pagamento, tá? Então, mais uma vez, a Elisângela já colocou essa informação para a gente, e mais uma vez eu saliento a importância de todos vocês, de todos os clientes, estarem com o layout 1.1 antes do dia 19/3, tá? E se for colocar, né, se for utilizar só a partir do dia 19/3, porque você pode começar a utilizar antes, né, que ele tenha sido testado anteriormente em um ambiente de homologação, tá bom? Então, assim, de todas as mensagens que a gente vai passar para vocês hoje, eu considero que essa é uma das mais importantes, porque não afeta somente o IR, afeta toda a operação de vocês, tá bom? Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar, né, o meu ambiente com os pacotes que já estão disponíveis, tá? No documento que está anexado aí para vocês, tem um slide que se chama Atualizações e Links Importantes. Nesse slide, né, ele leva vocês para o site da TOTUS, para vocês conseguirem fazer download de todas as versões dos releases e dos patches que são disponíveis aí para o layout 1.1, tá? Então, a informação de quais são os releases e patches disponíveis, né, que entregam o XML no layout 1.1, já tem para vocês na documentação, aí no slide, né, que chama Atualizações e Links Importantes, tá? Depois que eu fizer a atualização do meu ambiente, com essas versões, né, com esses releases e patches que estão aí discriminados nesse PPT, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar pelo parametrizador e alterar a versão do layout para a versão 1.1, tá? Lembrando que é de extrema importância também, depois que eu fizer a atualização do release e do patch, que eu execute lá o RM atualizador, tá? Que é o RM atualizador que cria os novos campos, que cria os novos processos necessários para a montagem do XML. Então, além de atualizar o ambiente, eu também preciso, obrigatoriamente, gerar o RM atualizador. Combinado? Então, assim, extrema importância que todo mundo esteja com a telinha lá do e-social, né? Lá da configuração do e-social, com layout 1.1, antes do dia 19. Depois disso, a gente já vai entrar aqui no assunto, que é o assunto desse nosso encontro, né? Que é a respeito do imposto de renda, tá? Tudo que eu falo a respeito do imposto de renda, as parametrizações e a incidência, o governo entende que tudo que eu parametrizei para o imposto de renda, as minhas incidências, estão aonde? Lá no meu evento S1010, tá? Então, o governo entende que as minhas parametrizações e as minhas incidências para o IR estão lá no S1010. Para eu conseguir informar
essa parametrização e essa incidência no S1010, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parametrizar o meu evento, lá da folha de pagamento, com as incidências corretas, tá? Então, o que vai ser super importante para vocês? Conferir se a pastinha incidência lá do evento da folha de pagamento está de acordo com a tabela 21, que foi a tabela que a Elisângela mostrou para vocês aí, né? Que é uma tabela do governo, que define o que ele entende de incidência, o que ele permite de incidência. O que eu vou ter que fazer? Eu vou adequar o meu cadastro de evento à tabela 21, tá? Então, o nosso trabalho, depois que eu atualizar, né? E, na verdade, esse trabalho vem sendo feito desde lá do layout 1.0. A gente já tem muitas alterações que já estão rodando desde a 1.0. Então, assim, se vocês já fizeram as alterações da 1.0, vai restar pouquíssimas coisas para vocês colocarem em prática agora na 1.1, tá? Além da parametrização do evento, vocês vão ter que conferir, né, se o que vocês colocaram de incidência está de acordo com o que você espera que aquela verba tribute lá no E-Social e assim gere para você a DCTF Web agora com informação de R de forma correta, tá? Ô, gente, eu estou indo rápido demais. Alguém quer escrever alguma coisa aí para ver se eu estou indo rápido? Se tá bom. Lu, Simone, alguém me falou aí se tá indo rápido demais, se tá indo devagar demais? Tá tranquilo, Vivi. Tá tranquilo. Então tá. Então vamos continuar, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu atualizei, né? Eu peguei lá quais são os patches, releases e patches que estão disponíveis para fazer entrega. Eu já rodei o atualizador, eu já acessei o sistema e já alterei o layout lá no meu configurador do E-Social, tá? Depois que eu fiz tudo isso, o que eu tenho que fazer? Todos os campos referente a IR, né, que tem referente à incidência de IR, que foram criados e alterados desde a versão 1.0 do layout, eu vou ter que conferir e verificar se essas informações estão corretas de acordo com a minha tabela 21, tá? Então, eu vou ter que analisar, né, lá a minha tabela 21 e o que está parametrizado no meu, na minha caixinha incidência, né, lá no cadastro de evento, e vou ver se está de acordo com o que eu preciso entregar, tá? Então, nessa tela aqui, desde o layout 1.0, que eu tenho, que a gente vem colocando para vocês, campos novos, né? Opções novas com relação à tributação de IR, para que vocês parametrizem e que a nossa tabela de rúbrica, né, que é o nosso cadastro de evento, fique igual à tabela 21 do governo, tá? Então, por exemplo, esse slide aqui, quem já fez a alteração, ó, desde o layout 1.0, esse aqui já vai estar certinho, tá? Esse próximo também, tá? Esse próximo campo aqui, que é com relação aos rendimentos não tributáveis, né? Porque o que acontece? Anteriormente, só de eu não estar marcado que eu não tinha incidência de R, o governo já entendia lá, né, que era uma verba não tributável e ele considerava lá essa informação. Agora, além de eu explicar para o governo que a verba, né, de mandar que não é tributável, eu tenho que falar por quê. Por que ela não é tributável? Em razão de qual dessas possibilidades que essa verba é isenta de IR, tá? Lembrando que essas possibilidades que estão aí de 70 até 701 são possibilidades oferecidas pelo governo. Então, assim, a gente como cliente vai ter que conseguir enquadrar as nossas verbas não tributáveis dentro das opções que eu tenho aí nesse Combo Box, tá? Que são as opções que o governo liberou para a gente lá na tabela 21, né? Que eu tenho como determinar que uma determinada verba
que uma determinada rubrica não tem incidência de IR. Nessa tela aqui, a gente já está vendo informações novas, né? Na verdade, foi só uma troca de descrição dos valores que já existiam lá na tabela 21. Então, mudou a nomenclatura dessas opções e a gente veio aqui no sistema e colocou a nomenclatura certa, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que entrar no evento e verificar, né, analisar se está certo. Então, assim, do 1010, né, que vai ser levado em consideração lá para montar o meu IR, e que saiu especificamente no layout 1.1, foi apenas essa informação aqui, tá? Eu acho que tem essa informação, deixa eu ver a próxima tela, acho que a próxima também é. Isso. E tem esse aqui também do regime de contribuição do RPS, que também saiu no layout 1.1. Que vocês também vão ter que observar lá na pastinha de incidências de proventos, tá bom? Então, o que é para a gente no sistema enviar as informações de R? É garantir que minha pastinha de incidências está parametrizada de acordo com a tabela 21 que o governo liberou para mim, tá? Eu garantindo que todos os meus eventos estão com essa parametrização, lembrando que até os eventos que são isentos e que eu vou enviar para o e-social, eles precisam que eu vou lá e conte o motivo da minha isenção, tá? Então, eu preciso fazer essa averiguação, passar esse pente fino em todos os eventos, inclusive naqueles que eu sou isento, tá bom? Isso que vai garantir que eu envie para o governo os valores corretos, né, incidências corretas e a base de IR correto para que ele consiga, né, tributar. Na verdade, tributar não, né, que ele, na verdade, ele vai só considerar o que a gente está enviando. Na hora de montar o XML, eu marquei aqui para vocês nesse slide as informações que são consideradas, como que o governo vai considerar essa verba, de acordo com a informação que eu configurei lá no meu cadastro de evento, tá? Como que reflete, né, no meu XML, a parametrização que eu fiz lá na pastinha de incidência do cadastro de evento. Ele vai vir aqui nessa tag que é CODE-INC IRRF, tá? E vai vir também nessa outra tag que é CODE-INC CPRP, tá? Então, essas duas tags são a identidade de IR da rubrica para o governo. E como é que esse valor, né, no caso aqui, 9046 e 92, chegou aqui no meu XML S1010? De acordo com que eu parametrizei a minha pastinha incidência lá no meu cadastro de eventos, tá? Então, é importante, todas as vezes que vocês, né, se eu estou lá nesse processo, depois de atualizar, eu estou nesse processo de fazer avaliação e eu vi que tem alguma verba que eu preciso fazer um encaixe ali, mudar a incidência, mudar alguma parametrização, é essencial que depois que vocês alterem, né, qualquer alteração que vocês fizerem na pastinha incidência no cadastro de evento, automaticamente o sistema vai gerar um gatilho lá na fila de eventos do S1010. E o que você vai fazer? Você vai gerar esse XML e enviar para o governo, porque só assim ele vai conseguir visualizar a alteração que você fez lá no cadastro de evento. Compreenderam como é que é essa questão de eu alterar o meu cadastro de eventos, gero automaticamente um gatilho do S1010 com essa alteração que eu fiz na incidência, né? Eu envio esse S1010 para o governo, assim que ele tiver aceito, ele já vai considerar a alteração, a adequação que eu fiz lá na minha pastinha de incidências no cadastro de evento. Ok? Então, tudo que eu faço
no cadastro de evento, o meu correspondente dele no XML é essa identidade aqui, que são as duas tags que a gente acabou de falar, tá? Lembrando que, o que acontece? Eu vou começar a apurar o IR, né? A partir da competência 5, então, tudo que eu fizer de IR, né? Toda verba, toda movimentação de IR, a partir de maio, ela já vai estar sendo considerada para gerar DCTF Web, né? Levando a consideração ao IR, tá? Então, quando eu enviar a minha folha da competência 5, quando é que eu envio a minha folha da competência 5? Até o dia 15 da competência 6, não é isso? Quando é que eu envio o 1200 e o 1210 da minha competência maio? Até o dia 15 da minha competência 6, que seria o dia 15 de junho, né? Então, tudo que eu apurar na competência 5, ele já vai fazer parte da guia que eu vou gerar com as informações que eu enviei para o E-Social até o 15º dia, né? Do mês subsequente. Então, tudo que eu apurei de R em maio vai entrar na DCTF Web, que eu vou gerar a partir das informações que eu enviei até o dia 15 de junho, ok? Se tiverem alguma dúvida com relação a essa questão, né, vai iniciar os envios, apuração a partir de maio, eu vou enviar essa folha de maio até o dia 15 de junho, e a partir dessa escrituração das informações que eu enviei até dia 15 de junho, eu vou gerar lá a minha DCTF Web com as informações do IR, tá? Tudo bem aí, gente? Se estiver rápido, fala aí com as meninas no chat que elas vão contar aqui para mim, tá bom? Juntamente com essa questão do IR, né, a gente vai levar para o E-Social também a questão do RRA, tá? O RRA, que são os rendimentos recebidos acumuladamente, eles vão estar sendo contabilizados, né? O IR desses rendimentos recebidos acumuladamente vão estar sendo considerados, né? E vão estar sendo calculados, considerados recebidos pelo governo a partir do dia 1º de abril, tá? Então, a partir do dia 1º de abril, então, a partir da competência abril, se eu tiver alguma movimentação de RRA, inclusive a partir de maio até o imposto de renda, né, do RRA, eu vou ter que enviar essa informação para o governo, tá? Então, é importante que o sistema esteja parametrizado para enviar também, além do imposto de renda normal da minha folha de pagamento, também o meu imposto de renda do RRA, tá? As mesmas versões, né, os mesmos releases e PETs que estão lá na documentação, que vão servir para o IR, também já estão preparados aí para o envio do RRA, tá? Então, tudo que eu apurar de RRA na competência 4, né, que é a competência de abril, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar para o governo, eu vou mandar lá para o E-Social, nos meus eventos de folha de pagamento, que serão encaminhados para o E-Social até o dia 15, né, da competência 5, tá? Então, além do IR, é importante também que o RRA já esteja parametrizado. Nós vamos ter eventos específicos para processo trabalhista e RRA, tá? Mas como essa é uma questão que já vai começar aí a partir de 1º de abril, a gente resolveu colocar a documentação para vocês e a parametrização do que tem que ser feito, para a gente já se adiantar também, né? E já deixar a base preparada para esse envio, tá? Primeiramente, deixa eu conceituar para vocês o que seria o RRA, levando em consideração os nossos cálculos, os cálculos que a gente já tem hoje na folha de pagamento, tá? O que o
governo vai considerar como RRA? Todos os pagamentos feitos para um funcionário, né, referente a um ano calendário que não seja o ano calendário corrente. Vou exemplificar, e se vocês não entenderem, conta para as meninas que elas vão falar aqui comigo, eu vou falar de novo, tá bom? Então, suponhamos que eu estando agora na competência 3 de 2023, tá? Eu receba lá do meu sindicato, né, que a empresa é associada, eu receba um dissídio com data retroativa a 11, que é novembro, né, de 2022. Quando ocorre esse fato, que eu recebo, né, muitas vezes o acordo coletivo não sai na data esperada, né, a data base era novembro, mas acabou que a assinatura do acordo coletivo foi agora em 2023, na competência 3 de 2023. O que vai acontecer? Eu vou ter que pagar para o funcionário valores que são referentes ao ano calendário 2022, né? Então, todas as vezes que eu pago para o funcionário, que eu tributo IR do funcionário de valores que não são do ano calendário corrente, eu vou ter que enviar para o governo a título de informação, né, e de cálculo, informações do RRA, tá? O que eu preciso fazer? Lá no parametrizador do sistema, eu tenho lá na etapa geral 2, eu tenho lá as opções de como é que eu vou calcular, de onde é que eu vou calcular essas informações do RRA, tá? Porque essas informações do RRA, elas não são calculadas no período de folha normal, que é o nosso período de folha que a gente já tem. A gente vai calculá-lo em períodos diferenciados. E como que a gente vai determinar esses períodos? A gente determina lá no parametrizador, eu posso escolher qualquer período acima de 99, tá? Então, aqui, para exemplificar para vocês, eu parametrizei que eu utilizo o cálculo do RRA e que tudo que for RRA de folha e de férias, eu vou pagar no período 100, 13º no período 200 e folha e rescisão no período 300. Até aí, tudo bem, meninas? Posso prosseguir? Sim, tranquilo. Então, tá bom. Então, quando é que o sistema vai gerar um XML, né? A gente está falando de e-social, vai gerar um XML com informações, né? Com as tags referentes ao RRA. Todas as vezes que eu gerar diferença de férias, diferença de 13º salário, de complemento da rescisão, né? Que normalmente a gente chama aqui de rescisão complementar, ou diferença salarial. Todas as vezes que eu executar qualquer um desses processos, que são processos normais, que eu já executo no meu dia a dia, né? E a execução desse processo levar em consideração um ano calendário diferente do ano calendário atual, por exemplo, estando em 2023, eu esteja pagando diferença relacionada a 2022 ou qualquer ano calendário anterior, eu vou gerar, né, a título de informação para o e-social, dentro do XML informação do RRA, tá? Então, automaticamente, todas as vezes que eu fizer qualquer um desses processos, diferença de férias, diferença de 13º, complemento da rescisão ou diferença salarial, automaticamente, né, eu vendo lá o sistema identificando que existe ano calendário diferente, menor, né, do que o ano calendário atual, ele vai criar para mim um histórico de RRA com as informações desse pagamento, né? Essas informações que estão aqui no histórico, eu preciso dessas informações para poder montar o XML, tá? Então, automaticamente, gerei informação. Quando eu fui fazer qualquer
diferença do sistema. Eu coloquei lá retroativo a um ano calendário que não seja o ano calendário atual, ele já gera esse histórico de RRA aqui para mim, tá? Lembrando que para isso, antes eu tenho que ir lá no parametrizador e colocar as informações. Aí, o que vai acontecer? Quando eu fizer esse cálculo, ele vai jogar lá no período que eu determinei no parametrizador as informações do RRA, tá? Para isso, antes de eu fazer esse processo, o que eu preciso? Eu preciso criar todos os códigos de cálculo, que deve ser em torno de uns 10 ou mais. Então, a gente vai ter que criar, né? A gente criou aqui código de cálculos novos e vocês vão precisar inserir e parametrizar esses códigos de cálculo aí no sistema para que a gente consiga fazer o cálculo, tá? Alguns códigos de cálculo já existiam, né? Do RRA, que a gente nem precisava enviar para o E-Social. E outros a gente teve que criar especificamente para esse envio para o E-Social, tá? Então, na documentação que eu deixei disponível aí para vocês, tem lá todos os códigos de cálculo que vocês devem criar para que o sistema consiga fazer a informação aí do RRA no envelope de pagamento, tá? Por exemplo, esse evento que está aqui na tela, que é o 459, diferença salarial RRA, é um código de cálculo que a maioria de vocês não deve ter na base. Então, assim, para a gente conseguir fazer uma diferença salarial com informação de RRA, eu vou precisar criar esse código de cálculo. Então, é importante que vocês confiram aí, né, a listagem de código de cálculo, de acordo com a documentação que está no documento que eu enviei para vocês, que está fixado aí na apresentação. Confira se tem todos os códigos de cálculo preparados para esse cálculo, tá bom? Feito a parametrização, né? Parametrizei, criei os códigos de cálculo, gerei uma diferença que leve em consideração um ano calendário que não seja o ano calendário corrente, ou um ano calendário menor que o ano calendário corrente, o sistema vai gerar, né, informações, uma tag de RRA lá no meu XML S1200, tá? Então, essa informação aqui do RRA, ela vai normalmente no S1200, que é os meus eventos de folha, né, e S1210, e os seus correspondentes, tá bom? Se for para a empresa pública, né, 1202, 1207 e os demais eventos que tratam a folha de pagamento, tá bom? Então, aí, o que vai acontecer? Se ele enxergar um ano calendário diferente do ano calendário atual, ele vai colocar nessa tag indicativo de RA um S de sim, e aí ele vai pegar as informações do histórico de RRA e dos códigos de cálculo que eu incluí referente a RRA e vai colocar aqui no XML para mim, tá? Então, a primeira tag que ele vai verificar é se tem indicativo de RRA. Como é que ele descobre isso? Ele descobre vendo que no meu cálculo tem pagamento de diferença, pagamento de valores, para um ano calendário diferente do ano calendário corrente. Tá? Aí ele já marca aqui o que é sim, né? O que tem RRA, e aí ele traz as informações do RRA, tá? Nessa tag aqui de informação do RRA, são as rúbricas que eles vão trazer para mim? O sistema vai trazer para mim as minhas rúbricas de IR de RRA, tá? Porque o que acontece? Quando eu faço esse tipo de pagamento, a minha tabela de IR do ano calendário anterior é diferenciada. Eu vou fazer um cálculo de IR diferente. Então, por isso que ele vai trazer aqui a informação referente ao IR do RRA, tá bom? Então, a intenção de toda essa parametrização que a gente está fazendo é levar para o governo o cálculo do imposto de renda referente a ano calendário diferente do ano calendário corrente, ok? Aí a tela que eu falei com vocês, né, o slide que eu falei com vocês, que tem todos os PETs,
releases e patches que estão prontos para entrega, tanto do RRA, que vai ser a partir da competência 4, né? A partir de 1º de abril, entregue em maio, e do IR, que vai ser a partir da competência 5, e a entrega é até 15 de junho, tá? E aí, nesse documento também, tem o layout, né, do OS 1.1, tem as alterações do S1010 e tem as informações, todas os códigos de cálculo e todas as parametrizações que vocês devem executar no sistema para o cálculo de RRA, ok? Agora a gente vai continuar disponível aqui, né, nas perguntas. Caso tenha alguma dúvida que seja muito recorrente, a gente acessa aqui e conversa com vocês, que às vezes é melhor explicar para todo mundo, que a gente já responde a dúvida para todo mundo. Aí eu peço que vocês informem aí, né? Coloquem as dúvidas para que a gente vá respondendo aqui, tá bom? Qualquer coisa que a gente precisar, né? Achar que vai ser mais efetivo, a gente volta e conversa com vocês por aqui, por esse canal, tá bom? No mais, a gente vai continuar respondendo lá pelos chats mesmo, tá bom? Ô, Vivi, tem muita gente perguntando sobre se não parametrizar para... Eu vou até ler uma aqui para você, são várias. Se não parametrizar como suspensão, se vai dar algum problema. Tipo assim, a verba, ela é suspensa de R. Se vai dar algum problema. Sim, vai. Vai, porque quando eu simplesmente não marcava que não tinha incidência, olha só, antes, quando não tinha essa questão da tabela 21, a tabela nova, né? O que eu fazia quando eu queria que uma verba não incidisse em R? Eu simplesmente desmarcava o flag lá de R. E aí, ele ia lá no XML com valor 0, que era não incide R. Só que a partir da tabela 21, o governo não aceita mais esse valor 0. Então, eu tenho que substituir essa informação de não incide R por não incide R por qual motivo? Que é aqueles motivos lá da suspensão. Deixa eu voltar o slide aqui. Inclusive, esse motivo da suspensão, ele só fica habilitado se não tiver incidindo imposto de renda. Isso para ser compatível com o cálculo da folha. Exato. Aqui, quando não tá marcado, né? Não tem nenhuma marcação que incide R aqui nessa verba. Então, o governo já, anteriormente, ele iria com 0, lá na tag CODE-INC e RRF, tá? Era 0 porque não incidia. Agora, além de não incidir, o governo quer que você conte para ele por que não incide. Aí, o que ele fez? Ele liberou esses motivos que estão aqui, ó, de isento de R. É como se ele estivesse falando assim, isento de R por quê? Aí você vai ter que adequar essa verba dentro dessas possibilidades aqui, né? De 70 até os 701 e contar para o governo por que essa verba não incide R. Então, assim, não é opcional. Se eu tenho uma verba que eu vou enviar para o E-Social, e que ela não incide R, ou seja, não tem nenhuma dos parâmetros aí de incide R marcado, eu obrigatoriamente tenho que contar para o governo por que não incide. E para contar o porquê, né, eu tenho que contar para ele através dessas possibilidades aqui que ele me deu. Ô, Vivi, eu vou te complementar. Se não ficou claro, pode. Complementando a Vivi, tá? Então, assim, ó, antes a gente só informava lá, não incide, quero 0, que é o que ela falou aqui um monte de vezes. Agora, vocês precisam falar o porquê que não incide. Qual que é a consequência disso? É a DIRF, tá? Então, o que nós tivemos, que foi o que eu comentei no início da apresentação, agora em fevereiro de 2023, nós tivemos a DIRF referente ao ano calendário 2022. Vai existir mais uma DIRF, que é referente ao ano calendário 2023, entregue em 2024. E depois disso, a DIRF já está no E-Social. Ela começa a valer quando? Começa a valer agora, com a incidência de imposto de renda entrando para o E-Social e refletindo na DCTF Web.
Ah, Eli, mas está entrando só o IR da folha, não está entrando o REINF. Isso, o REINF, que é o bloco 40, que é as retenções, que também vão para a DIRF. O REINF foi prorrogado para setembro. O IR da folha não foi prorrogado. Por quê? Porque ele já está, o layout 1.1 já está em produção. Tanto que a Vivi falou aqui, atualizem porque vai acabar o período de convivência da 1.0 com a 1.1. Então não tem mais como prorrogar, sendo que ele já está sendo aceito. Diferente do REINF, que nem começou, entendeu? Então precisa ajustar todas as incidências das rúbricas para ficar correto agora. Vai começar a valer a partir de maio. Ah, mas vocês falaram que eles vão acatar o cálculo do imposto de renda. Sim, só que além da escrituração da folha, vocês estão, a partir de maio, entregando a DIRF também. Tudo junto, tá bom? Qual que vai ser a diferença? De maio a dezembro de 23, vai constar na DIRF que vocês vão entregar lá em 2024. Então, a Receita vai ter aí esses meses em paralelo, entre aspas, para conferir se vocês arrumaram as incidências corretas. Porque ou vocês erraram no E-Social ou vocês erraram na DIRF. De qualquer forma, se não estiver batendo as coisas, é passível uma fiscalização. Ou da Folha ou da DIRF. Então, toma cuidado. Tá? Não deixa só o zero. Tem que explicar o porquê. A Receita quer saber o porquê. Não é a TOTS que está pedindo isso não, pelo amor de Deus. É a Receita que está falando. Não incide? R, me explica por que não incide. Porque é essa composição aqui que vai, a partir de agora, compor a DIRF dentro do ambiente da Receita. Tá? Então, cuidado. Façam os ajustes, façam a migração, porque as coisas têm que bater. A folha tem que bater com a DIRF, entendeu? Se tiver aí 6 meses de paralelo e não estiver batendo, vocês erraram em alguma declaração. Ou na folha ou na DIRF. E aí tá passível de uma fiscalização da Receita, não é do trabalho não, aqui é Receita, tá? Acho que eu dei um complemento para as pessoas entenderem. Isso aí, gente. Obrigada, viu? É isso aí. É essa a importância, viu, gente? É muito importante porque imagina que antes, quando tinha alguma coisa errada, a gente tinha a DIRF, que a gente ia lá e ajustava a movimentação do ano inteiro em um arquivo só. Né? A gente ia lá, ajustava tudo e mandava lá a DIRF. Agora não, a gente está mandando anualmente. Então, a nossa folha, que já era importante, ficou tão importante quanto a DIRF, que já era tipo uma correção de alguma incidência errada que eu poderia ter enviado, né? Então, a responsabilidade da informação que a gente está enviando de IR agora já era grande, agora ainda é maior, tá? Então, assim, é muito importante que não só esse parâmetro aqui de isento, mas todas as parametrizações referente a IR, que estão aí na pastinha incidência, elas têm que estar de acordo com as informações da tabela 21 e tem que estar de acordo com a folha, tem que estar de acordo com o E-Social, porque vai bater uma coisa com a outra. A intenção é essa, né, gente? A gente sabe que essa simplificação para a gente também é uma simplificação do governo encontrar alguma inconsistência. Então, a gente vai enviar só uma rotina, mas vai ficar muito mais fácil para o governo encontrar inconsistência. Então, a gente tem que ter ciência de que a gente está mandando uma informação muito sensível para o governo com relação a IR e ela tem que estar correta, tá bom? Podem continuar, tá? A fazer as perguntas. Se tiver mais alguma coisa aí que tiver muita gente com a mesma dúvida, a gente volta aqui para explicar a vocês, tá bom? Tem algumas perguntas de produto que eu vou pular, Vivi. Vou tentar ir ajudando na parte de conceito, tá bom? O Marcelo colocou aqui, ó, no arquivo de retorno do IR, vem a base de cálculo. O retorno, né, ele passa a ser o 5.002 e o 5.012, igualzinho como era lá na versão 2.5, tá bom, Marcelo? Então, a gente tem mês a mês individual, no 5.002 retorna o imposto de renda daquela pessoa, e quando fecha a folha, retorna o imposto de renda daquele grupo econômico.
O que vem hoje ali? Ele simplesmente recompõe e devolve, né? Acata o desconto do imposto de renda, não efetua recálculo. Por que ficou diferente? Porque a Receita tem para o imposto de renda uma declaração de ajuste anual. Então, todo e qualquer ajuste não vai acontecer mensalmente, fica lá dentro da declaração de ajuste anual. Como que vai ser isso lá na frente? A Receita ainda não foi clara, tá? O que começa agora a valer o imposto de renda, lá na frente vai ser o que compôs a sua DIRF mensal. Tá? Ainda tem coisas que vão entrar, a gente acredita que sim, mas não existe um detalhamento. O que existia anteriormente era uma NDE, que é a Nota de Documentação Evolutiva do Imposto de Renda, que já veio para layout. Então, esse layout 1.1 já está atendendo essas informações. Teve algumas mudanças com relação à RRA, que a Vivi também aqui já explicou, e o que nós temos de entendimento hoje por parte de solicitações, informações da Receita passa a valer a partir de maio o imposto de renda declarado no E-Social com base nas incidências de acordo com a tabela 21. Tá? Então precisa detalhar o que veio. O retorno do 5.002 vem o IR funcionário a funcionário e do 5.012 totalizador. Tem uma pergunta aqui da Priscila: como fica a apuração do IR para as empresas com regime caixa? Priscila, o regime de apuração da empresa caixa ou competência, ele não tem reflexo com relação a como você vai entregar, né? Então, as suas rúbricas, elas já têm as incidências, a diferença é que se eu pago tudo dentro de um único mês, eu vou ter tributação do imposto de renda uma vez. Se eu pago no 5º dia útil, eu vou ter tributação do imposto de renda provavelmente no adiantamento e na folha também, tá? Para a empresa mudar o regime que ela trabalha de caixa para competência ou vice-versa, quando ela está num lucro presumido, por exemplo, a Receita estabelece algumas regras. Ela só pode fazer a mudança do regime tributário no início do ano civil. Então, só em janeiro de cada ano, e tem algumas regras que essa empresa tem que se pronunciar para a Receita para fazer essa troca, tá? Agora, o que vai começar é tudo que você já manda na folha, ele já está lá no E-Social. A Receita só vai começar a olhar a incidência das rúbricas a partir de maio, roda paralelo de maio até dezembro. Então, de maio a dezembro, você manda o IR aqui, recolhe DARF na DCTF Web, mas vai ter que fazer DIRF desses períodos também. E quando você fizer a DIRF e entregar lá em 2024, a Receita vai ter esses meses de paralelo para conferir se estão tudo bem ou não. O que ela vai fazer? A gente ainda não sabe, tá? Mas fato é que vão ter esses meses em paralelo entre folha e o que foi declarado no E-Social para compor a DIRF mensal.
A Sueli comentou sobre... Eu vou ler tua pergunta só para ver se eu consegui entender, tá, Sueli? A validação que foi comentado no início do webinar, ter ambiente de testes, seria o ambiente do TAF, visto que não temos DCTF Web. A DCTF Web não tem um ambiente de homologação, né, Sueli? Então, eu peguei a apresentação do Cláudio Maia justamente por isso, porque o ambiente de homologação da DCTF é de uso exclusivo da própria Receita, eles não liberam para ninguém. Tá? Então, não tem um ambiente que você possa olhar, mas vai ter um ambiente que vai rodar um paralelo aí, né? Então, você vai poder, a partir de maio, já ter a sua declaração, olhar, conferir, ver se está batendo e acreditar que todas as suas incidências estejam corretas. É relevante, importante conferir, né? De acordo com o que a Vivi colocou aqui, eu uso as documentações para olhar as incidências, mas a gente não tem conhecimento de um ambiente de homologação da DCTF Web, tá? Ele existe sim, mas é restrito da Receita. Nem a gente, como desenvolvedor de software, tem acesso a ele. Então, complementando o que a Elis está falando, a gente tem que garantir que até o e-social está certo. Que está certo no sistema, né? Que passou pelas validações do MID ou do TAF, de acordo com o que vocês estão usando, e que até chegar ao e-social, essa informação vai estar coerente com a base, com os valores de R, com os valores do RRA que eu quero encaminhar, tá? Porque de lá para a DCTF Web, realmente eu vou ter que aguardar o ambiente, ou seja, mandar as informações, fazer a escrituração do e-social e avaliar o que eu validei, né, no e-social, como que chegou lá na DCTF Web, tá bom? Então, assim, o que eu falo de homologação o sistema está ok, não está dando nenhuma mensagem, não está pedindo nenhuma parametrização, conseguir transmitir chegou no e-social, lá no ambiente do e-social, da maneira que eu esperava, essa validação já nos garante, vamos chutar aqui uma estatística estou pensando que 80% que vai estar correto, tá? A gente não consegue garantir tudo, porque a gente não tem acesso a um ambiente de teste tipo da DCTF Web. Mas garantindo que minhas informações estão corretas até o e-social, já é mais de meio caminho andado. Já ajuda bastante, né, Vi? Muito. Eu vou puxar só para mostrar a data lá do ambiente do governo. Deixa eu puxar a apresentação e mostrar minha tela. Então, ó. Site, só confirma para mim, Vi, tá vendo aí na minha tela o site do e-social, certo? Isso. Perfeito. Então, assim, gente, ó, ambiente, portal oficial do e-social, tá bom? Então, hoje, qual que é a versão que está em produção? Versão do layout em produção, a versão 1.1 até a nota técnica 7 e versão S 1.1 até a nota técnica 1. Na produção restrita do e-social, mesma coisa, tá bom? Aí aqui, ó, na agenda, quando que entra processo trabalhista? A partir de abril. Descontinuação do código de acesso do e-social web e último dia de período de convivência de versões. Então, o que a Vivi falou aqui bastante vezes? A convivência de versões, ela vai até o dia 19, conforme está aqui na própria agenda do governo. Então, a partir do dia 20 de março, o ambiente do e-social não vai aceitar mais a versão 1.0, tá? Então, façam a migração antes desse período, porque a partir do dia 20 de março começa a valer a versão 1.1 para o ambiente oficial do governo, tá? Que mais que eu queria mostrar daqui? Acho que é mais isso por enquanto com relação ao último dia do período. Isso a gente não tem ação nenhuma, nós na TOTOS, tá? Os pacotes estão aí, já está atualizado, façam a migração. Alguém perguntou, precisa esperar maio? Não, corrige quanto antes você corrigir as incidências, validar se está tudo ok, melhor, tá bom? Não deixa para o último dia não, porque as coisas no último dia costumam ser complicadas.
E, gente, aí emendando aí, né, o gancho aí da Elisângela, a gente, na última virada de layout, né, que foi a virada para 1.0, apesar desses eventos que a gente fez, né, das macros que a gente costuma mandar nos tickets, a gente percebeu que muitos clientes, depois que já tinha passado a data de término de convivência, né, eles não tinham mudado o layout, não tinham validado. Então, assim, o prazo que a gente teve para poder conseguir ajudar esses clientes foi muito curto, porque a gente foi acionado depois que o prazo já tinha terminado, tá? Então, por que a gente está salientando, por que a gente está falando, insistindo nisso? Porque o que acontece? Se a gente tem se a maioria dos clientes só aciona a gente depois que já passou a data de convivência lá, né? O nosso tempo de retorno não vai ser tão efetivo quanto a gente quer que seja, tá? Então, se você estiver testando aí, cada cliente vai migrando e vai migrando, né, alterando o layout, validando, e vai passando para a gente as dúvidas e até algum tipo de inconsistência que pode ser encontrada, a gente tem tempo hábil de agir antes do fim da convivência, tá? E aí, o que acontece? Como evento, então, assim, tem cliente que tem mais de 1000 eventos. Então, imagina você ter pouco tempo para poder conseguir ajustar mais de 1000 eventos. Tá? Por mais que seja um trabalho que a gente não pode auxiliar muito, porque a incidência vai depender, né, aí do negócio de vocês. Então, vocês precisam fazer esse pente fino e contar para a gente como que está sendo, tá? E isso antes desse prazo, porque senão a gente não consegue ajudar vocês em tempo hábil da gente fazer as entregas no prazo, tá? A gente teve, assim, um aumento de acionamento por esse motivo na última virada, que a gente não gostaria de ter, porque não pela gente, mas por vocês não conseguir entregar as coisas, né, as obrigações na data. Então, por isso que a gente insiste tanto nessa validação e dessa alteração do layout antes do último dia, tá? Dia 19 é o último dia, vocês não precisam aguardar dia 19 para começar a enviar no layout 1.1. Vocês já podem ter começado a enviar no layout 1.1 desde janeiro, tá? Então, assim, 19 é o último dia. Então, tudo que vocês têm que fazer para o layout 1.1, desde janeiro já poderia ter já tem compatibilidade, tá? Então, é muito importante que vocês façam isso antes da data ao último dia, tá? Porque 19 é o último dia. A gente teve aí desde janeiro, acho que é 23 de janeiro, 16 de janeiro, até 19 de março. Então, 19 de março é o último dia da convivência. Então, não deixe para o último dia, para a gente conseguir ter, né, uma mudança aí mais confortável para vocês e a gente conseguir aqui auxiliar de forma mais efetiva, tá bom? Outra questão que surgiu aqui é com relação ao RRA. Eu contei para vocês que o RRA é quando eu preciso pagar para um funcionário um valor de uma diferença que eu deveria ter pagado no ano calendário anterior, mas estou pagando no ano calendário corrente. Que tipo de diferença é essa? É aquelas que a gente chama por dissídio sim, que a maioria de vocês conhece por dissídio sim, tá? Então, toda vez que sair um acordo coletivo, toda vez que sair algo do sindicato relacionado a acordo coletivo, né, que altera o valor do salário com uma data retroativa a um ano calendário que não seja atual, aí que a gente vai precisar mandar informação do RRA, tá bom? Vou voltar aqui. Então, ó, dentro do espaço legislação, onde a gente volta para pegar o material.
tá? Então, tudo isso que a Vivi falou tá aqui dentro da ferramenta, ali em documentos, e aí essa semana a gente ainda sobe o vídeo, tá? Então, aqui, espaço legislação totos.com, em biblioteca de vídeos, vai ficar disponível esse evento. A gente ainda está gravando, né? Então só vai subir para edição do marketing quando a gente concluir esse evento TOTS Responde, tá? E aí ele fica aqui dentro da playlist do Espaço Legislação. Todos os eventos Responde já realizados estão lá também. Pessoal, por que eu tenho que entregar as diferenças referente ao ano calendário anterior como RRA? Porque o cálculo do imposto de renda é diferente do cálculo de imposto de renda do ano calendário corrente, tá? Inclusive, para que eu consiga fazer essa diferença de cálculo, existe lá na tabela de cálculo, no mesmo lugar que eu cadastro a tabela de IR de folha normal, né? Do IR normal, do IR de PLR, eu também tenho uma tabela específica para o IR de RRA, tá? Essa informação está na documentação. E a tabela de RRA, ela é liberada para o governo, assim como ele libera as outras tabelas de imposto de renda, tá? Então, se na hora que você fizer você parametrizou lá, né, para considerar o RRA, na hora que você estiver fazendo um cálculo de RRA, né, que na verdade é um cálculo de diferença salarial, ou de férias, ou de 13º, ou de complemento da rescisão, por dissídio, e ele não encontrar a tabela específica de RRA, ele vai te dar uma mensagem na hora do cálculo falando que você deve incluir essa tabela, tá bom? Então, o cálculo do IR é diferente, a tabela é diferente, eu preciso cadastrar essa tabela para conseguir fazer o cálculo, tá bom? A tabela de RRA vai ser definida lá igual é definida lá as outras, né? A de R, a de PLR, tem a definição lá da tabela. Não sei se a gente ainda tem outras dúvidas, Vivi. Feliz, tem uma aqui falando assim, a DARF 0561 e a DARF 0588 virão unificadas de uma única guia DARF DCTF Web? Sim! Vai ser basicamente isso mesmo, tá? Então, assim, ó, aquela DARF que hoje a gente tem da retenção do funcionário do 0561 e tudo mais, ela vai aparecer aqui, ó, deixa eu voltar na tela. Aqui na DCTF Web, vocês vão ter uma opção de total do IRRF, tá bom? Aí é um sinalzinho de mais e menos na DCTF Web, então você clica lá, ele expande, e aí aqui nós teremos os códigos de retenção do imposto de renda, tá? Cada um deles vão estar separado aqui pelo código de retenção, com o período de apuração, então a gente está falando, começa a partir de maio. Então, a folha que você envia em maio, ela vai estar constando aqui mês de competência 05/2023, vai ter o valor, e essa DARF, que você recolhe no dia 20 de junho, já vai sair aqui pela DCTF Web. Eu não tenho print da guia, porque o Cláudio Maia não mostrou, mas é igual a do doméstico, sabe? Que sai numa única guia, a parte previdenciária. Do doméstico sai Previdência e FGTS, porque eles não têm IR, a grande maioria, né? Aqui para a empresa vai ser a mesma coisa, vai ser uma única guia que vai sair Previdência e contribuição previdenciária e imposto de renda. Ele vai sair só com o período de apuração e o código, igual dessa tela aqui, ó.
que aparece os códigos de retenção do IR, esses códigos vão aparecer lá na DCTF Web. E aí vão constar tudo na mesma guia, tá? O que a empresa pode fazer é marcar, selecionar para ir tudo junto ou emitir separado. Mas a guia da DCTF Web, a DARF, vai constar todos lá dentro. E aí vai por código de retenção aqui, que é o CR, né, que a Receita fala agora, código de retenção. O que é importante? Eu nem sei se eu tô com ele aberto ainda. Eu tenho, numa FON, a gente tem uma FON de 2023, tá? O 0561, que é o código hoje que a gente usa para rendimento do trabalho assalariado, e o 0588, são os códigos de retenção que estão distribuídos dentro de uma FON, tá? Esse daqui já é uma FON de 2023, está no sítio oficial da Receita. Lá na Reinf, eu sei que aqui o evento nem é Reinf, mas eu vou só mostrar uma coisa que eu acho que eles fizeram bem bacana, a Receita fez bem bacana para a Reinf, tá? Que é o quê? Dentro das tabelas, igual a gente tem para o E-Social, tem as tabelas que vai usar, para a Reinf também tem. E aí, a tabela 1 da Reinf é a natureza de rendimentos. E aí, o que eles fizeram? Cada código de natureza de rendimento, ele tem um código aqui que vai aparecer lá na DCTF Web, e aqui nessa tabela 01, correu, desculpa. Nessa tabela 01 tem a natureza dos rendimentos, identificando se tem RRA, se tem dedução do trabalho, para qual dedução, se é isento, se é pessoa física ou se é no exterior jurídica, por onde, quem declara, pessoa física, pessoa jurídica e qual é o tributo. Então, por exemplo, o 10001 é rendimento do trabalho com vínculo empregatício. Ele representa hoje o 0561 e vai bater lá com código de natureza, que é o código da Mafon 0561, vira o código 10001 dentro da DCTF Web, tá? Essa tabelinha aqui é a tabela da Reinf, mas DCTF Web, Reinf, essa parte de imposto de renda, todas administradas pela Receita. Vale a pena conferir. Eu não vou nem passar essa documentação, porque ela nem é E-Social, mas é só para espelhar o que já está hoje lá na Reinf, o que entra, né? E o que vai começar a partir de agora para o E-Social. Então, tem todos os códigos de retenção que são apurados, e que nem o grupo 13, quando a gente falar de royalties, quais são os códigos de retenção que vai aparecer na DCTF Web, de acordo com o que a gente tem aqui. E a mesma coisa para o 0561. Tá? O 0561 é o antigo do Mafon, código de retenção da pessoa física, trabalhador assalariado, e o 0588, rendimento do trabalhador sem vínculo, que são os autônomos, né? Então, esses dois, eles entram lá dentro a partir de maio, dentro da DCTF Web, nesses códigos de retenção que vai aparecer lá. Isso vai vir automático, tá, gente? A incidência que vocês colocam na rúbrica vai classificá-las para os códigos de retenção adequados dentro da DCTF Web. Vou até voltar para a página finalizadora da RM, que é para não confundir, né? Um evento do E-Social mostrando material da RM confunde as pessoas. Ele só tem uma pergunta aí que a gente ficou na dúvida, é do José Humberto. Ele fala assim, no caso das férias que são pagas como mês caixa e na folha aparece como informativo, como fica? Aí ele dá um exemplo. As férias foi no dia 2 a 31 de maio e foi pago no dia 28/4. Esse RR de férias seria pago no dia 20/5 e essa informação sairá na folha do dia 31/5? Acho que ele está meio confuso da questão do como que fica o pagamento do mês caixa. É assim, ó, as férias efetivamente você só paga para o funcionário uma única vez. Então, mesmo que ela comece em um mês e termine no outro, hoje, como ela vai na DIRF? Ela vai no mês em que efetivamente pagou. Tem toda a movimentação de férias junto com folha, e aquele mês é o que vai lá na coluna de rendimento tributável para a DIRF. Não muda nada, esse conceito não se modifica, tá? Então, quando você paga as suas férias, ela é no primeiro mês, ocorre a tributação completa do mês e mês seguinte.
Quando vem para a folha, ela só transita, ela entra e sai. Então, dentro da folha aparece todas as suas movimentações de férias, aparece lá um valor que é para zerar o líquido, e esse valor vai ter a sua incidência. Nada disso muda, isso já está hoje no e-social, isso também não vai mudar, tá? E aí, como fica? Ah, se eu paguei as minhas férias, vou falar do mês de março, que fica mais fácil para mim te exemplificar agora. Estou saindo de férias em março, então 2 dias antes do início das férias eu faço o pagamento dessas férias. Quando vem para a folha de março, vai entrar e vai sair essa movimentação, e quando eu mandar aqui o 1200 e o 1210, vai estar na folha de março. Eu não mando só férias, né? Eu mando toda na movimentação de folha, então vai estar tudo aqui, tá? E aonde vai sair esse imposto de renda? Lá na DARF da DCTF Web, referente à competência, aqui eu dei o exemplo de março, não entraria, tá? Porque é a partir de maio. Mas no mês em que tem o pagamento, é o mesmo mês, que é o dia 20 do mês seguinte, que eu recolho a DARF daquela folha. Existe um projeto... Só emendando, é igualzinho a conferência da DIRF que a gente já faz hoje, né? A gente sempre considera a data de pagamento, independente se o fato que gerou as férias, né, a gente vai, do mês subsequente, mas para o IR, na DIRF, no E-Social e agora no IR, que é na DCTF Web, a gente vai considerar a data de pagamento, tá bom? Igual a conferência da DIRF. Isso, é uma DIRF mensal, né, Vivi? E aí, só para complementar o que eu ia comentar, assim, hoje a Receita tem um projeto para unificar as retenções do imposto de renda. Para a folha não vai nos afetar em nada, tá? Porque a gente já fala, o IR da folha a gente recolhe no dia 20 do mês seguinte, na DARF. Mas nós temos outros tipos de retenção, como, por exemplo, quem está no exterior. Então, eu faço um pagamento e eu tenho recolhimento, eu tenho alguns tipos de recolhimento de DARF diferenciado. Eu tenho mensal, tenho quinzenal, tenho diário, inclusive, tá? E aí existe um projeto para unificar e deixar tudo para o dia 20. Mas isso é um projeto de lei que carece ainda ser autorizado, tá? Para nós, na folha, já é o recolhimento no dia 20 do mês subsequente, tá? E nada muda. Como bem disse a Vivi aqui, como que eu vou conferir as férias? Do mesmo jeito que você confere a tua DIRF hoje, tudo no mês do pagamento, tudo junto. A Flávia ainda comentou que sobre as férias é importante que o evento 22/30 tem que ser enviado antes do dia 15. Isso mesmo, porque uma coisa é o pagamento, né, que vai lá transitar na folha, outra coisa é o afastamento lá por conta das férias, tá? Então, antes de eu mandar a folha, toda a movimentação de afastamentos, desligamentos que ocorrerem antes tem que estar lá, sim. Acho que a gente está finalizando já, tá bom? Então, só para quem pegou no meio do caminho, algumas pessoas falaram assim, eu não consegui acompanhar desde o início. Aqui no Espaço Legislação, aqui em Bibliotecas, Vídeos, a gente vai subir o vídeo até... Hoje é terça, acho que até quinta-feira já está lá disponível. É que o vídeo ainda está gravando, a gente não terminou o evento, né? Então, até quinta-feira já fica disponível. Material que a gente apresentou, que a Vivi mostrou, está aqui para download. Não deixem de conferir, não deixem de migrar logo para a versão 1.1 e validem as incidências da rúbrica de acordo com a tabela 21 do E-Social. Isso é muito importante, tá? O reflexo não é agora, nesse momento, é mais para frente, tá bom? Meninas, da minha parte, acho que é isso. Eu gostaria de agradecer, né, todo mundo que assistiu. Eu sei que isso reverbera mais do que as pessoas que estão na sala, né, porque a gente tem contatos, e eu espero que vocês passem essas informações para outros RHs e que a gente consiga fazer uma transição, tanto dessa questão da DCTF Web, quanto da alteração do layout, né, e essa novidade aí que é o RRA, da forma mais
tranquilo e confortável possível, tá? Mas para isso a gente precisa que vocês validem e alterem o layout antes. Mais uma vez, obrigada aí, todo mundo. E daqui a pouco tem outro. A gente está por aí, tá bom? Isso aí. Obrigada, obrigada, pessoal, pela participação de todos vocês. Uma boa tarde. O vídeo vai ficar disponível até quinta. Não esqueçam de compartilhar aí com as pessoas. Em abril a gente volta para falar de processo trabalhista, tá bom? Boa tarde para todos vocês, uma boa semana e bom serviço. Até breve. Tchau, tchau. Lilo!